Eita, Lelê, que o Campeonato Brasileiro já tá começando mais uma vez, hein? Recém acabou o negócio, mas já tá começando mais uma vez e já começa com um baita jogo na primeira rodada da competição. Já temos um Palmeiras e Flamengo. Pra muita gente, nas últimas temporadas, uma rivalidade se criou e uma rivalidade que parece ter acontecido com torcedores e também com os jogadores, que a gente vê musiquinhas, enfim, muita rivalidade de fato. E a gente já começa, então, a competição com esses dois times. Para muita gente também, dois grandes elencos que podem brigar aí pelo título. Vamos começar com os goleiros? Aliás, é um mano a mano que a gente fez pouco, inclusive. Deve ser a 8ª edição que a gente faz Flamengo e Palmeiras. Porque eles não decidiram muita coisa, né? Ultimamente, assim. Não, e até quando não decidem, a gente arruma um jeito de fazer, né? Deixa eu só avisar aqui já antes de começar, porque sempre dá treta esse negócio. Eles jogam em esquemas diferentes, tá, gente? O Palmeiras e o Flamengo não tem como a gente colocar aqui exatamente zagueiro contra zagueiro, volante contra volante, lateral contra lateral. Quando é assim, quando são esquemas diferentes, em algum momento a gente vai ter que dar uma zoada num ou no outro. Esse é o fato. Então aqui a gente vai ter essa alteração e vocês vão perceber quando a gente for fazendo. A gente colocou o Renan, que é um dos zagueiros do Palmeiras, um pouco mais adiantado. O Everton ou o Diego Alves ou Bruno Formiga? Não, aí eu acho que por incrível que pareça, é o chamado poupa-tempo, viu? A gente tá falando do melhor goleiro do Brasil aí já, sei lá, pelo menos 2 temporadas, vai, com alguma facilidade, apesar do 2019 do Diego Alves ter sido muito bom, mas foi tipo parte de 2019, né? Num geral, eu acho que o Everton tem sido essa figura muito mais segura, tanto que hoje é um convocável, para muitos até deveria ter mais minutos na seleção ou ser experimentado como titular de fato, talvez aí tenha um certo exagero, mas acho que na disputa com o Diego Alves hoje não tem como, né? A gente tá falando de se tivesse um abismo entre os dois, eu acho que valeria falar do geral e tal, se a coisa fosse próxima, valeria falar do geral, mas hoje acho que há um abismo, então carreira nem entra aí, para mim. Até porque o Diego é de uma temporada, acho que de muita... Uma temporada não, né? Desde a temporada passada já, de muitos altos e baixos, assim, até pelas lesões, né? Que teve o Diego. Quando precisou, ele foi muito bem, mas o Diego ficou fora em vários momentos importantes por lesão. VS é poupa-tempo, nesse momento, né? Vamos deixar claro. Nesse momento é poupa-tempo, e aí já queria avançar para isso que o Formiga falou de seleção. Você acha que ele devia ser titular da seleção? Porque tem muita gente que acha isso. Ser titular eu não tenho certeza, mas acho que ele deveria ser testado de fato para ver como reage no gol da seleção e tudo, né? Ou, como diria o Tite, oportunizado, né? Enfim. Isso. Então acho que é isso. Mas hoje, na situação de momento, como diria o outro, eu acho que é um poupa-tempo, né? Um Everton que está no melhor da sua forma e há algum tempo contra um Diego Alves que não consegue ter saúde para jogar. Quando jogou foi muito bem, por exemplo, na Supercopa contra o próprio Palmeiras, Supercopa contra o próprio Palmeiras, mas não está conseguindo jogar. Então é Everton sem dúvida. O Everton então leva o primeiro. No lateral direita, VS Mike ou Isla? Lembrando que há quem pense que Rodinei, que está voltando ao Flamengo, vai brigar por posição de titular nesse Flamengo. Não, e errado tá quem pensa o contrário, né? Mas só para constar. Cara, aquela minha ideia de dar a chance da gente não votar em um dos duelos, a produção vetou? Vetou? É impressionante. Se fosse o Formiga que sugerisse, já estava aprovado, mas tudo bem. Cara, assim, é um duelo de baixíssimo nível, né? De baixíssimo nível. Cara, os dois jogando mal, o Isla jogando muito mal, e eu queria entender qual o mistério de que as pessoas acham que o Isla joga bem. Então, assim, desculpa, é coisa de quem vê parte do jogo. Enfim, eu acho que os dois estão muito mal, mas eu vou votar no Mike por desencargo. Tá doendo pra dar esse voto, porque os dois estão mal, né? Eu queria não votar. Se eu pudesse, eu não votava, mas não é com medo de me... É porque os dois estão muito mal, pô. Acho que nenhum dos dois é digno de receber voto. Entendi. Nesse momento, né? Nesse momento. Você tá nessa vibe, Formiga? Eu acho que o duelo é nivelado por baixo, e eu acho que como o estilo do Palmeiras é teoricamente mais simples, eu acho que o Mike consegue executar sem comprometer tanto, porque
todos os jogadores do Flamengo acho que são mais importantes para uma construção, uma criação. Acho que fica muito mais perceptível no Flamengo quando alguém está destoando, né? Porque, enfim, é um time que joga com mais a bola no pé, é um time que procura criar os espaços e não explorar espaços que o adversário tende a deixar, coisa que o Palmeiras faz. Então eu acho que nesse momento é mais fácil perceber que o Mike executa o que ele tem que fazer para o seu time melhor do que o Isla no caso do Flamengo. Então eu vou no Mike aí. Então tá, então começamos com 2 jogadores do Palmeiras ganhando aqui no mano a mano. Agora vamos pros zagueiros. Luan ou Arão, ô Formiga? Vou de William Arão aí. O Luan sofre muitos questionamentos no Palmeiras, alguns acho que de forma exagerada, mas tudo bem. Cada um no seu cada qual. Acho que tem exageros no Flamengo, tem exageros no Palmeiras pro bom e pro mal. Nesse caso o Luan acho que é muito massacrado, já virou um rótulo assim, dificilmente ele consegue se descolar dele. E o William Arão, que acho que hoje vive em paz com o torcedor do Flamengo, a ponto de criar um saldo para ir se aventurar via Rogério Ceni na defesa e ir muito bem. E aqui é o duelo de um que já foi muito questionado pelo torcedor, né? Que é o Arão, com outro que neste momento está muito questionado pelo torcedor, que é o Luan. VS, é Arão pra você também? É Arão, acho que o Luan começa uma trajetória de retomada aí, aos pouquinhos, tem que entrar em campo confiante, ao mesmo tempo preocupado em não errar, porque teve alguns erros seguidos aí, mas acho que ele começa uma trajetória de retomada, enquanto o Ilharão foi o principal fato novo aí da reta final do Flamengo no Brasileiro, jogando bem como zagueiro, mas dando alguns moles já na temporada, tá? Só para pontuar. Mas mesmo assim, acho que chega melhor ao jogo que o Luan, então voto no Arão. É que o Arão acho que tem a questão de comparar com quem tem à disposição, né? E aí mesmo que o Arão deu alguns moles, ainda assim é a melhor opção. Vitor Sérgio, Gustavo Gomes ou Rodrigo Caio? Acho que é um perfil de voto muito parecido aí com o caso dos goleiros, né? Um não tem saúde para ficar em campo e isso tem afetado o desempenho dele, né? Ele tem sentido falta de ritmo. E o outro, desde que ele chegou ao Brasil no meio de 2018, é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Então acho que o voto é automático no Gustavo Gomes. E aí, Formiga, em relação a isso também, a falta de continuidade que não tem, né? A falta de continuidade que tem, ou a continuidade que não tem o Rodrigo Caio nessa temporada, que faz aqui o voto ser mais fácil para um lado? Eu acho que sem dúvida, porque se pega lá o Rodrigo Caio de 19, assim, o Rodrigo Caio no melhor do que ele podia apresentar, eu acho que a gente estaria discutindo aqui, porque aí tem quem prefere o Rodrigo Caio por conta de uma saída mais limpa, enfim, vão ter características e características de um ou de outro, mas acho que seria uma zaga que se completaria muito bem, né, diga-se de passagem, mas acho que o Gustavo Gomes vem numa regularidade de erro quase zero já há muito tempo, então, e estando disponível, então Gustavo Gomes. A regularidade do Gustavo Gomes eu acho bem impressionante. Agora os Luiz aqui na lateral esquerda, Vitor Luiz ou Felipe Luiz, Formiga? Aí eu acho que tem um lado esquerdo que hoje não, né? Mas Vinha ou Vitor Luiz, dependendo do contexto de jogo, pode se preferir um ou outro. Mas no caso do Flamengo é unanimidade. Aqui eu acho que beira o poupa-tempo. O Felipe Luiz voltou a jogar muito bem, a errar quase nada e a fazer até um outro papel em campo em vários momentos e fazendo esse papel muito bem. Então o Felipe Luiz com sobra aí pra mim. Aqui eu acho que só quando o Felipe Luiz tá mal que a gente pode fazer uma comparação, porque o Felipe Luiz não é nem voando, tá? Eu acho que não dá pra comparar, né, Vess? Não dá, poupar tempo, muita coisa contra o Vitor Luiz e alguma coisa contra o Vinha. Se o Vinha tá sendo preterido pelo Vitor Luiz, que tá até jogando bem, mostra que, enfim, eu gosto muito do Vinha, mas que nesse momento não tá funcionando tanto. E o Felipe Luiz voltou a jogar muito, mas muito mesmo. O Felipe Luiz, inclusive, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo na final, no segundo jogo da final do Carioca. Apesar dos 2 gols do Gabigol. O Felipe Luiz voltou a jogar muito. Então, voto claro e limpo para mim. Tá equilibrada a nossa coisa. Agora a gente tem aqui o que eu disse pra vocês, o Renan trocar de posição, né? Porque a gente precisou fazer isso aqui. O Renan indo pro meio, então, pra jogar contra o Diego. E aí, Renan ou Diego, Vessi?
Então, é um zagueiro que a gente está botando no nosso exercício de volante contra um meia que joga de volante no time do Flamengo, né? Acho que o Renan tá jogando muito bem. Se fosse na função dele, se a gente fizesse o contrário, né? Vamos supor que a gente passasse o Diego pra zaga, se a gente botasse o confronto em 3 zagueiros e passasse o Diego pra zaga, eu votaria no Renan. Como a gente passou o Renan pro meio, eu vou votar no Diego, mas acho que os dois têm jogado bem ali no que estão pedindo, ainda que fora das... quer dizer, o Renan tá na posição dele aqui, acabou prejudicando o duelo para ele com essa adaptação que a gente precisou fazer aí. E aí, Formiga, é nessa linha de o Renan também trocar de posição aqui complicou para ele? Eu acho que complicou também porque não é nem unanimidade lá, mas de qualquer forma, acho que quando ele vem disputar com um cara que é um dos destaques do time, né, e que também está se entendendo muito bem nesse papel novo, mais ou menos, né, porque o Diego já tinha mudado com o Jorge Jesus, né, era uma coisa que já se falava, o Diego devia participar mais da construção atrás, em algum momento ele virou ali o plano B ao Gerson em vários momentos, deixou de ser o cara que brigaria com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro por minutos de criação e passou a brigar por minutos de construção. Ele agora desceu uma casinha a mais de construção e continua muito bem, jogando de frente, precisando ser mais rápido na troca de passe. Acho que isso ajudou muito o Diego, que era um cara que entregava em domicílio, né, algumas bolas e atrasava a dinâmica do time. Ele agora ajuda na dinâmica do time. Então acho que o Diego é muito mais importante para o Flamengo nesse momento do que é o Renan para o Palmeiras. Então aqui é fácil. Vamos para a próxima posição no meio-campo, que tem aqui Felipe Melo contra Gerson, Formiga. Dá para fazer alguma comparação nesse momento? Rapaz, porque são funções diferentes, mas daria, assim. Inclusive eles podiam jogar juntos e acho que seria bem difícil de encarar. Mas acho que o momento é todo do Gerson, né? Ele é o cara que tá no hype aí. O Felipe Melo acho que deu uma estagnada, não? Até porque eu acho que o Palmeiras também talvez tenha dado não houve evolução, eu acho, do Felipe Melo, que não precisou ter, tá? O Gerson, acho que ele passa por vários momentos do Flamengo, cumprindo vários papéis e sempre entregando muita coisa com muita elegância, né? Muito bonito de ver o Gerson jogar. São idades diferentes, então nesse momento acho que fica mais fácil votar no Gerson por uma questão de ou agora. E de novo, é um casamento aqui que eles podiam perfeitamente se darem bem. Eu vou dizer, Vessi, que aqui nessa comparação eu acho que pega um pouco as funções diferentes. É que não tem como a gente fazer de outra forma, né? Mas pega um pouco porque eu gosto muito mais de ver o que o Gerson faz do que o que o Felipe faz. Mas também elas são funções diferentes mesmo, né? Mas ao longo da carreira o Felipe Melo já jogou e jogou bem na função que o Gerson faz. Sim. Sem o refino que o Gerson tem. Importante dizer, mas ele já jogou muito bem ali e ele pode fazer esse papel. Eu acho ali que o Felipe Melo... Acho que os dois fazem uma temporada boa. Acho que o Felipe Melo jogou bem aí alguns jogos. Acho que o Gerson, por exemplo, ele está oscilando muito até dentro da realidade que ele vive. Os 2 últimos jogos do Gerson foram ruins. O primeiro jogo da final do Gerson foi excelente. Então, assim, acho que tá irregular. Diante disso, de boas temporadas... e vindo ali mais ou menos no mesmo nível ali, eu voto no Gerson porque é mais jogador, né? Tem mais qualidade técnica, mas o Felipe Melo tem jogado bem. Então, Gerson aqui, a partir da lateral esquerda, temos só jogadores do Flamengo. Vamos ver se isso vai acontecer agora. E esse duelo aqui, ele é tenso, tá? Rafael Veiga contra Arrascaeta, Vitor Sérgio. Então, acho que na temporada os dois estão jogando muito bem. Eu acho os dois jogando muito bem. E aí acho que eu vou desempatar em quem tem mais talento, em quem tem mais qualidade. Acho que os dois são bons jogando, os dois fazem coisas muito bem, mas eu acho que o Arrascaeta tem mais qualidade. Então, partindo do princípio que os dois estão num momento muito bom, eu vou votar no Arrascaeta porque acho que ele tem mais qualidade para jogar. Formiga, eu vou te deixar decidir essa porque eu vou votar no Rafael Veiga e, bom, pode ser que agora eu seja bastante xingada aqui, mas
eu acho que também bastante gente vai concordar, porque tinha gente até querendo o Veiga na seleção, né? Mas eu acho que o Veiga aqui, ele é mais essencial ao Palmeiras. Isso de repente fala mais sobre o Palmeiras do que especificamente sobre o Veiga e sobre o Arrascaeta. Até pode ser, porque acho que o Veiga aqui, ele é o diferente, de repente, desse Palmeiras, principalmente se a gente pensar aqui nas peças de meio campo. Mas eu acho que o Veiga faz muita diferença no time do Palmeiras. Então, por isso, meu voto vai pra ele aqui. E aí você decide, Formiga. Eu vou decidir com o Arrascaeta, acho que tem mais bola, acho que o momento ele é tão bom quanto o do Veiga. O do Veiga é um pouco do hype do novo, é o cara que, enfim, se estabeleceu quando se imaginava que nem titular fosse ser e hoje virou um dos principais nomes do time. Ele é muito importante para o Palmeiras, como o Arrascaeta segue sendo muito importante para o Flamengo. Então ele não mudou o seu papel, né? O Arrascaeta não saiu do lugar de protagonista do time, então ele mantém isso e enquanto ele mantiver, ele vai ganhar de basicamente, 90% dos jogadores da função no futebol brasileiro, incluindo o Veiga, então o Arrascaeta. Teve gente até quando o Douglas Costa chegou e aí se fez a pergunta, né, o Douglas é o melhor jogador, vai ser o melhor jogador, né, do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, pensando antes de começar. E aí muita gente falou, e o Arrascaeta? Então muita gente acha o Arrascaeta, inclusive, o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente. Então também não é fácil aqui pro Veiga a briga. Contra o Everton Ribeiro aqui, a gente foi em Patrick de Paula, tá, gente? Porque o Abel Ferreira, ele tem feito algumas opções, né? Às vezes é o Patrick de Paula, sim. Às vezes, como não foi na final do Campeonato Paulista, é o Danilo Barbosa, outras vezes é o próprio Danilo, enfim. A gente fez aqui a escolha de ir no Patrick de Paula. E aí, Formiga, vai ser o Patrick de Paula contra o Everton Ribeiro. Aí, cara, assim, eu acho que esse vai ser mais um voto de castigo. Protesto. É isso, talvez seja mais um voto de protesto, e aí acho que eu vou no Patrick de Paula. O Everton Ribeiro, de fato, estacionou, né, e ficou naquele... Na parte ruim da passagem dele pelo Flamengo, ou da parte menos decisiva, menos criativa, errando coisas, inclusive, que são importantes. Menos efetiva, né? Talvez. Muito menos efetiva. A palavra seja essa. E errando muito coisas que são fundamentais para que o Flamengo ande, né, e tal. Então, acho que o Patrick, nesse momento, compromete menos, faz o seu ali, e o dele é mais simples de ser feito. Então, de novo, entra naquilo de que é mais fácil, né, talvez, e passa despercebido às vezes. Então fica um pouco desse voto que tem esse grau de lamentação e de protesto aqui pelo Everton Ribeiro e de méritos do Patrick de Paula, que eu acho muito, muito bom jogador. E na base, inclusive, era um cara de chegada, batia falta, chega bem, tem uma perninha afiada, que talvez seja até pouco explorada nesse Palmeiras aí, mas ele tem potencial para mais. Fique claro aqui que os nossos votos são sempre pra chegar no jogo, né? Se a gente pegar o melhor do Everton Ribeiro e o melhor do Patrick de Paula, a gente nem precisava continuar a votação. É como chegam pro jogo. Então, por isso que a gente faz esse confronto aqui. E o voto do Formiga foi no Patrick de Paula. E aí, Vitor Sérgio? O meu voto ele é muito na linha do Formiga, composto aqui por alguns pontos. O primeiro, os dois já jogaram muito, caíram sensivelmente, e o Patrick de Paula começou a se recuperar antes do Everton Ribeiro. Esse é o primeiro ponto. Dentro desse primeiro ponto, abrindo um parêntese, o Everton Ribeiro jogou muito no segundo Fla-Flu do jogo do Carioca, tá? Jogou muito bem, mas no todo ainda não conseguiu se recuperar. Esse é o primeiro voto. O segundo voto, dentro da complexidade do time do Flamengo, da complexidade dos dois times, o Patrick de Paula já tem contribuído mais para o Palmeiras do que o Everton, ou do que os acertos, ou a falta de acertos do Everton tem comprometido para o Flamengo. E o terceiro ponto já que essa é uma adaptação, na adaptação Renan e Diego, eu acabei votando no Diego. Para equilibrar, nessa adaptação vou terminar de votar no Patrick de Paula. Bom, se eu por acaso fui xingada no voto anterior porque fui no Veiga contra a Arrascaeta, possivelmente agora vocês estejam sendo xingados porque votaram no Patrick. Não tem problema, só para lembrar, né? O Everton Ribeiro tem muito mais técnica e habilidade que o Patrick de Paula. Todo mundo sabe disso, ou todo mundo deveria saber disso. Mas o voto pro cenário que eles chegam ao jogo de domingo. Então, se você quiser
compartilhar isso, dizendo, olha, os 2 babacas do Esporte Interativo, da TNT Esporte, votaram no Patrick de Paula contra o Everton Ribeiro, saiba que você estará sendo canalha. Cidadão de bem. Cidadão de bem. Rony ou Bruno Henrique, Vess? É mais ou menos por aí também, né? Acho que o Bruno Henrique não vive um bom momento, um momento em que ele tenta jogadas que ele sabe que ele pode fazer e não consegue dar certo. Do outro lado, o Rony, ele faz as jogadas que ele sabe fazer e faz algumas que você possivelmente imaginaria que ele não fizesse e ele acerta. Então, pelo momento, embora a trajetória dos dois pelos clubes seja muito rica, pelo momento eu voto no Rony. Fosse aqui pela Libertadores, eu não tinha dúvida que era o Rony, porque tá brincando em competição sul-americana. E aí, Formiga, Rony ou Bruno Henrique? Eu acho que eu vou muito na linha do VS, não tem por onde correr. Rony. Mais quieto, né? Sem muito... Mas é porque eu acho que os argumentos são esses aí, não tem muito... Nesse tipo de voto, como existe uma questão, uma nota de partida muito diferente dos caras, pelo que a gente já viu do Bruno Henrique e tal, quanto mais a gente se explica, pior fica. Então é Rony, se estiver achando ruim, morde as costas, meu irmão. É o que a gente acha agora e acabou-se. É isso. Formiga é o nosso jovem, né, Vitor Sérgio? Morde as costas. Meu Deus. Que eu aprendi, eu comecei a seguir, eu sugiro a todos aí, inclusive, Tainá e VS e a audiência. Tô precisando, porque eu preciso ser mais jovem. Não é isso, não tem nada a ver com ser jovem, não. Tem a ver com se comunicar de maneira correta. Tem um Instagram que é muito bom, chamado Comunicação Muito Violenta. Em alguns momentos é assim que a gente tem que se posicionar, porque senão as pessoas não vão entender. Se você estiver achando ruim, dane-se, porque é o que a gente acha com argumento. Vocês querem ouvir o argumento? Ok. Não quer, o que a gente pode fazer? O cara se desespera, ele com certeza está mais puto que eu. A pessoa que está discordando vai ficar aí desesperada porque queria estar aqui falando no nosso lugar. Como não está, o que ela pode fazer é esculhambar nos comentários, então fica à vontade. E o detalhe é que o Morde as Costas, ele já é um alívio de algo que você falaria muito mais ofensivo. Na minha época, por exemplo, na minha época de garoto, de jovem, que isso daí é lá no 1900 e Guaraná de rolha, na minha época de jovem, não seria Morde as Costas, seria algo muito mais ofensivo, que logicamente eu não vou reproduzir aqui, ou então porque tá a cabeça o Mano na a Mano parede. virou... A minha mãe falava muito isso, cara, tá achando ruim isso aí? Bota a cabeça na parede, pô. Exatamente, e é porque o Mano a Mano virou o programa da família brasileira, então não posso repetir aqui. Melhor, Vitor Sérgio. Ô, Formiga, Luiz Adriano ou Gabi? Cara, assim, eu gosto muito do Luiz Adriano e tal, mas o Gabriel no Brasil, o recorte do Gabriel no Brasil é uma parada surreal. Então, assim, artilheiro de tudo que participa, com um grau de poder de decisão gigantesco, que incorpora... A minha impressão é que o Gabriel daria certo em qualquer time, porque ele se identifica com o torcedor que se vê representado ali, e o aproveitamento dele é absurdo, gols importantes, gols em final, gol de qualquer jeito. Então não tem como, fora as assistências, ele não dá brecha para uma disputa com outro cara, né? Então, por melhor que seja o Luiz Adriano, ele não tem números que sustentem uma disputa com o Gabriel, e acho que em termos de gerar jogo também é difícil, cara, porque o Gabriel, você vai falar, mas ele perde muito gol, mas ele tenta 500 vezes, então não tem como, ele uma hora vai acertar. Eu gosto muito, muito do Luiz Adriano, mas assim, na comparação com o Gabigol... É difícil. É difícil, né, o Vitor Sérgio? Desde que ele... Assim, ele no futebol brasileiro é difícil as comparações. E não só pelos gols. O Gabigol tá jogando bem também, inteligente, saindo da área, dando ou assistência ou passes decisivos. É artilheiro da Libertadores, fez os 2 gols do título, o gol do título da final do Carioca. Então, assim, tá jogado muito bem. O Luiz Adriano, eu acho o Luiz Adriano, pro nível do futebol brasileiro, um centroavante de fazer diferença. Mas nesse momento, acho que o Gabigol tá melhor. Agora é que eu quero ver em quem vocês vão votar. Abel Ferreira ou Rogério Ceni, Vitor Sérgio? Rapaz... Cara... Assim, se você for pegar o momento, eu acho que eu vou ser obrigado a botar no Ceni, e isso vai ser muito, muito assim, vai bugar a minha cabeça, para falar um exemplo... Bastante, a minha também. Para falar um exemplo do jovem do programa, que é o Bruno Formiga, né, que é o jovem do programa, para bugar a minha cabeça, porque assim, eu acho que o Abel, cara, ele voltou de Portugal numa sintonia diferente, então acho que ele tem tomado algumas decisões ruins,
e tem explicado essas decisões pior ainda. O trabalho do Rogério Ceni, e eu questiono muito o trabalho do Rogério Ceni, por vários fatores, e o próprio Rogério falou na final do Carioca que o trabalho dele tem que ser questionado mesmo, mas eu acho que dentro do que ele tem tentado fazer ali, eu estou vendo uma clareza maior, e acho que ele tem ido melhor, inclusive nas entrevistas aí, em que pese ter brigado um pouquinho com a imagem naquela entrevista contra a LDU, cara, mas eu tenho muita dificuldade de votar, não sei, cara, não sei quem votar. Um chegou agora, ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil, o outro ganhou um brasileiro e um estadual. Enfim, quando os dois se enfrentaram, um foi melhor num tempo, o outro foi melhor no outro tempo. E acabou nos pênaltis lá, né? Então, enfim, não sei o que eu voto. Formiga, quer votar, Formiga? Ah, meu Deus. Vamos ver se tu ajuda, Vess. Cara, assim, eu acho o seguinte, o Rogério, eu acho que cometeu erros mais evidentes que o Abel, e aí tem uma questão de um jogo que é mais exigente e que, de novo, eu acho que fica mais fácil da gente ver problemas do Rogério do que do Abel. Acho que o Abel chegou muito rapidamente, deu resultado, mais rápido que o Rogério até. Beleza que o Rogério termina como campeão brasileiro, o Abel leva a Libertadores. Acho que no confronto direto ficou muito claro que o estilo Abel é uma ameaça clara ao estilo Rogério e vice-versa. Mas assim, num geral, eu acho que o Abel teve mais... É um cara de outra cultura, outro contexto, ele teve menos tempo para resolver a situação. E, de novo, por um estilo que é mais simples, eu acho que ele executa melhor a sua proposta do que o Rogério ainda. Então eu vou votar no Abel Ferreira aqui, mas, enfim, eu acho que é nivelado. Nesse momento, menos nivelado por cima do que poderia. Sim. Ele te convenceu, Vitor Sá? Porque o meu voto eu já vou dizer. Como eu não tenho segurança do meu voto, eu serei cortês com Tainá Espinosa e vou votar no Abel Ferreira para não ter que jogar isso para... Eu não tenho convicção no meu voto, acho que poderia ser qualquer um, acho que o Formiga defendeu muito bem, então eu vou votar no Abel Ferreira. Pronto. Eu vou de Abel Ferreira também, e acho que primeiro que eu acho que o Rogério erra mais, acho que o Rogério... Bom, acho que os dois na real estão com mais... também tenta mais diferente, só pra ser justo com ele, né? Ele tenta coisas mais diferentes ali, mas... pode ser. Mais, né? Acho que ele ousa mais, no caso. Pode ser. Acho que os dois têm problema várias vezes em entrevista, né? Assim, o Hess lembrou aqui a entrevista do Ceni pós-jogo contra a LDU, acho que a gente precisa lembrar aqui a entrevista do Abel Ferreira depois de perder o Campeonato Paulista, sem reconhecer o São Paulo e tal. Então, acho que os dois têm essa questão. Mas eu acho que o Abel teve menos tempo para conseguir vencer coisas muito grandes. Então, vencer a Libertadores é muito grande. E o Palmeiras venceu, e o Palmeiras, assim, um dos jogos mais marcantes é o Palmeiras, óbvio que a volta também, mas é o Palmeiras contra o River jogando, assim, um absurdo. Então, eu vou de Abel Ferreira aqui também. Abel Ferreira vence essa, e aí eu acho que fica 6-6, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-6, 6-5, né? Sem o técnico pro Flamengo. 6-6 colocando o treinador. Então fica o Everton, Mike, Arão, Gustavo Gomes e Felipe Luiz, Diego, Gerson, Arrascaeta, Patrick de Paula, Rony e Gabigol, treinados por Abel Ferreira. Vai ter time. É o início dos nossos mano-a-manos de Campeonato Brasileiro. Acho que vai ter muito pela frente ainda. Aliás, ideias, vocês mandem aqui nos comentários e mandem pra gente também nas nossas redes sociais. Valeu, Beriros! Nós. Um abraço. Beijo, valeu, até a próxima. Tchau. Curte aí, compartilha tudo aquilo pra fazer bombar esse mano a mano. Dependemos de vocês, ainda que vocês eventualmente xinguem. Não xinga ninguém, mas compartilha. Só vai bombar pelo áudio, Vitor Sérgio. A verdade é essa. Que coisa, tchau. Tchau.